Já nos dizia Max Weber que o poder é um conceito sociologicamente amorfo. Poder é a capacidade de produzir um resultado desejado por sobre um indivíduo ou por sobre um grupo de indivíduos. Mas para que esse poder possa existir, é necessário também uma força impositora, uma capacidade de impor, de mobilizar recursos para que esse poder exista. O Estado, como detentor do poder político, é o ente que mais tem condições de fazer valer a sua vontade e os seus desígnios. Mas há inúmeras formas pelas quais o Estado se apresenta ou se apresentou ao longo da história. É para tratar, portanto, sobre formas de Estado, poder, que eu apareço aqui hoje. Muito prazer, eu sou Túlio Augustus, professor de Sociologia, e a você, minha caríssima, a você, meu caríssimo, as minhas boas-vindas a esse canal. Eu não tenho poder para isso, portanto eu não tenho como te obrigar a se inscrever clicando aqui embaixo, mas eu te convido a fazer isso, quem sabe, pela força da persuasão. Na verdade, deixe suas impressões aqui nos comentários, seu joinha se você gostar desse vídeo. Bom, basicamente o conceito mais pedestre de Estado diz respeito a uma instituição que tem um território, um governo e uma população específicos, né? O Estado, na definição também muito sóbria do Max Weber, é aquele que tem o monopólio do uso legítimo da força. O monopólio do uso legítimo da força. Vale a pena repetir. É essa a definição de Estado para o Max Weber. Só o Estado pode usar a força de uma maneira reconhecidamente legítima. Não é? Mas um Estado que se imponha tão somente pela força não é um arranjo, não é uma forma muito estável ou muito duradoura de Estado. A história está aí repleta de exemplos para nos mostrar que Estados que tentam se impor tão somente através da força têm uma vida muito curta, né? Muito restrita. Há outras formas de Estado existentes, vamos listar algumas delas aqui. Um bom exemplo seria um Estado teocrático. É o que acontece, por exemplo, no Irã. É aquele no qual todo o poder emana de Deus. Na prática, nós sabemos que o poder emana, na verdade, daqueles homens ou mulheres, homens quase sempre, porque são estados onde o papel da mulher é muito restrito, né? Homens que arrogam para si a condição de intérpretes da vontade de Deus. Há, no caso do Irã, ali um conselho de notáveis cuja vontade se sobrepõe, inclusive, à do presidente da República. Um outro exemplo também seria dos estados monárquicos, que são aqueles nos quais o poder passa de soberano para soberano, de geração em geração, da mão de um monarca para o outro, não é? E esse acaba tendo a palavra final sobre os rumos do país e daquela comunidade. Há ainda as monarquias parlamentares, que é o caso, por exemplo, do Japão, da Suécia, da Espanha, da Inglaterra, que são aquelas nas quais o monarca tem uma figura quase decorativa, é quase um figurante, não é? Muitas vezes só para produzir escândalos, para vender tabloide ou para assular a nossa vontade aí de consumir vidas das celebridades, né? O Brasil teve uma experiência meio intermediária e foi um tipo de Estado monárquico clássico, mas nós tivemos também uma Constituição a partir de 1824. Mas na prática, nós éramos, portanto, uma monarquia constitucional, mas na prática, quem impunha sua vontade na política, em todos os domínios do Estado, era a figura do imperador, né? Fosse ele o Dom Pedro I ou o seu filho, Dom Pedro II. Há ainda um outro modelo de Estado, que é o do Estado absolutista, aquele que começa a surgir ali no século XIII, que foi muito importante na Europa, que podemos dizer que foi a primeira forma moderna de estruturação do Estado, né? Era um poder centralizado, que atendeu a aspirações da burguesia, que era a classe ascendente e que queria uma forma de poder que fosse centralizada, que a representasse e que pudesse unificar medidas e valores, ter uma moeda única, ter uma força militar única, não é? Entendia-se que o monarca ele era a expressão da vontade divina, portanto ele era absoluto e ele podia tudo. Era essa a ideia de absolutismo. Há também o modelo de um Estado liberal, que é aquele, na teoria, o governo não deve intervir em nada, deixando apenas um ambiente livre
para prosperidade econômica, para livre manifestação de opinião da sociedade, de organização da sociedade e da livre iniciativa econômica. Supõe-se que essa forma de Estado deve também primar pela captação de recursos para gerar desenvolvimento e também pela garantia da propriedade privada, né, pela proteção da propriedade privada. Dessa forma, acabou suplantando o absolutismo monárquico antes existente, sobretudo na Europa, e essa também foi uma forma que caminhou para o modelo mais democrático, sobretudo a partir do caso inglês, né, que é a experiência pioneira, quando acabou fortalecendo o parlamento como o legítimo representante da sociedade civil. Nós temos ainda um modelo de Estado que seria o Estado aristocrático, que é aquele, tal como era na Grécia Antiga, na polis, né? Somente os melhores da sociedade, mais comumente os melhores eram reconhecidos como os participantes da nobreza, né? Só os melhores poderiam reger a vida da coletividade. Aqui no Brasil eu diria que nós estamos vivendo um caso inverso disso, né? Seriam os piores, ou quem sabe uma caquistocracia, mas isso é conversa para outra hora. Há ainda um modelo mais tradicional, mais próprio da nossa realidade, que seriam as democracias modernas, nas quais o poder acaba emergindo do povo através do voto, né? Com eleições livres, periódicas, elege-se aqueles que são os representantes do povo, que devem se pautar também pela chamada vigência do Estado democrático e de direito, não é? Há ainda o modelo de Estado totalitário, os maiores exemplos na história são o nazismo, o fascismo e o stalinismo, né? Nesses modelos de Estado há uma exaltação muito grande da figura do líder, há uma supressão da autonomia dos indivíduos e uma permanente mobilização das massas para fazer valer a vontade dos líderes, né? A propaganda está sempre exaltando os seus líderes. Há uma rejeição muito grande ao ideal de um Estado liberal, né? Dos ideais liberalistas, liberalizantes, e há também sempre, claro, uma grande cassação dos direitos individuais. Por fim, nós podemos chegar no modelo do anarquismo, que é uma ideia a partir da qual o Estado não deveria existir, que seria uma busca por formas alternativas de organização social sem a existência do Estado, por entender que o Estado ele é sempre desnecessário e nocivo, né? O anarquismo ele se baseia no princípio da cooperação e da aceitação dos membros numa determinada comunidade. Se você entendeu um pouquinho mais sobre formas de Estado, não deixe de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever no canal, de aparecer aqui outras vezes para outras conversas. Um abraço, fico por aqui e até a próxima.